e julho de 2020 na Universidade Federal de Sergipe, no campus Professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto. Também no CAPES AD, João Rosendo dos Santos, e no CAPES Aconchego, e em algumas UBSs, 6 UBSs, localizadas no município de Lagarto. Como critério de inclusão, foram todos os profissionais do CAPES, do CAPES AD, do CAPES Aconchego, e os profissionais das 6 UBSs, que é da zona urbana de Lagarto. Todos os alunos do primeiro e último ano dos 8 cursos da Universidade Federal de Sergipe e do campus Lagarto. Pode passar, por favor. Como critérios de exclusão, seria a recusa na participação do estudo e o preenchimento incompleto ou incorreto das escalas que foram utilizadas. Para instrumento de coleta, nós utilizamos um questionário semi-estruturado para a caracterização demográfica, que foi elaborado pelos pesquisadores. E também utilizamos as escalas Attribution Questionnaire, que é a AQ27, na versão brasileira, e a escala de opiniões sobre doença mental, a ODM. O período de coleta foi realizado no período de setembro a dezembro de 2019, sendo feita de 1 a 2 vezes por semana. Pode passar, por favor. Com relação às escalas que foram utilizadas, a AQ27 ela acaba permitindo avaliar as atitudes face à pessoa com transtorno mental. Para isso, ela é subdividida em 9 fatores, que seria a responsabilidade, a pena, a irritação, a perigosidade, o medo, a ajuda, a coerção, a segregação e o evitamento, para avaliar o estigma das pessoas. Para isso, é apresentado uma vinheta, uma historinha sobre um paciente. E nesse caso do nosso estudo, nós utilizamos uma vinheta de um paciente que possuía esquizofrenia. Após ler essa vinheta, o participante é convidado a responder as 27 declarações, que é avaliado na escala do tipo Likert de 9 pontos, sendo que a pontuação pode variar de 3 a 27, com base nesses fatores. E quanto maior a pontuação de um determinado fator, maior vai ser a contribuição também para o estigma. Pode passar, por favor. Com relação à ODM, ela é composta de 51 afirmações, também do tipo Likert, e que são agrupadas em 7 dimensões, com 6 opções de respostas, que vão variar desde concordo totalmente até o discordo totalmente. E ela também é subdividida nos domínios, que seria o autoritarismo, a benevolência, a ideologia de higiene mental, a restrição social, a etiologia interpessoal, a etiologia de esforço mental e a visão minoritária. E aí, resultados baixos em cada dimensão corresponde a um nível superior de estigma, com exceção do fator de ideologia mental, que quando que os valores são trocados, e os níveis altos significam atitudes negativas. Pode passar, por favor. Com relação à amostra, foram 328 estudantes, 14 profissionais do CAPES AD, João Rosendo dos Santos, e do CAPES Aconchego, e 25 profissionais das UBSs. Os dados foram tabulados e analisados no software SPS, na versão 23.0, e aí foi realizada a análise descritiva dos dados com a apresentação dos resultados relativos às variáveis em frequência absoluta e relativa, e também para as variáveis e quantidades em média, desvio padrão, mediana e valores mínimos e máximos. Após a verificação da normalidade dos dados também, através do teste de Shapiro-Wilk, foi realizado também o teste de Mean-White para as variáveis independentes dicotômicas e de Kruskal-Wallis para as variáveis independentes policotômicas. Pode passar, por favor. Só um instantinho. Com relação aos resultados, partindo para as variáveis do perfil sociodemográfico, após analisar as 3 populações, nós observamos que predominou o sexo feminino, também a procedência urbana, o estado civil solteiro, a religião católica, aqueles também da etnia parda, e a maioria das pessoas referiu que tem contato com pessoas que possuem um transtorno mental, sendo que a maior parte dessas pessoas é algum membro da família. Além disso, grande parte dos entrevistados relatou que não utiliza nenhum serviço de saúde mental. Pode passar, por favor.
Os resultados acabaram diferindo apenas quando se tratava do nível de escolaridade, sendo médio completo para os profissionais das UBSs e superior completo para os profissionais do CAPES. E no que diz respeito à renda familiar total também, que foi maior que 3 salários mínimos no grupo de profissionais das UBSs e entre 1 e 2 salários mínimos nos estudantes e nos profissionais do CAPES. Ademais, os profissionais das UBSs e os estudantes referiram não possuir disciplina sobre saúde mental na sua formação. Porém, a maioria dos profissionais do CAPES referiu que possuíam essa disciplina. Pode passar, por favor. Com relação, analisando a escala AQ27, nos estudantes, ela mostrou uma média de estigma moderado, ou seja, apresentou valores entre 12 a 19 nos domínios de evitamento e coacção, enquanto que as demais dimensões elas demonstraram scores compatíveis com estigma baixo, ou seja, valores inferiores a 11. Já nos profissionais das UBSs, 4 fatores revelaram um estigma moderado, que foi a questão do medo, evitamento, pena e coacção. Os demais fatores, como ajuda, segregação, irritação, responsabilidade e perigosidade, demonstraram que o estigma é baixo. Pode passar, por favor. Se tratando dos profissionais dos CAPs, eles também se enquadraram no grupo de baixo estigma os domínios irritação, segregação, medo e perigosidade. E no grupo de estigma moderado, os fatores de pena, responsabilidade, evitamento e coacção. E aí o destaque para o grupo que teve alto estigma, que foi na questão da categoria de ajuda. Pode passar, por favor. Com relação agora à escala ODM também. Na análise descritiva dela, os profissionais do CAPS, em 2 dimensões, demonstraram mais estigma, que foram a de restrição social e a de autoritarismo, enquanto a que mostraram menos estigma é a de benevolência e de etiologia interpessoal. Já nos profissionais das UBSs, as dimensões que apresentaram maior estigma foram o autoritarismo, a restrição social e a visão minoritária. Por outro lado, os que apresentaram menor estigma foram o de benevolência e etiologia interpessoal. Pode passar, por favor. Nos estudantes da universidade, a dimensão que demonstrou maior estigma foi a de ideologia de higiene mental, enquanto as que mostraram menor estigma foram a de autoritarismo e restrição social. Percebeu-se também que os estudantes do primeiro ciclo, eles acabaram apresentando menores médias e, consequentemente, um maior estigma quando se compara com os alunos do último ciclo. Pode passar, por favor. E aí, concluindo, de forma geral, esse estudo demonstrou que os profissionais do CAPS e das UBS apresentam ainda estigma frente à saúde mental, de forma reduzida a moderada. A amostra apresentou menor estigma pelos participantes que tiveram a disciplina de saúde mental e aqueles que têm contato com pessoas com transtorno mental. Com relação aos estudantes, ficou claro também a presença da estigmatização na maioria dos cursos. Aí destaca-se o curso de fonoaudiologia, que tiveram os maiores scores de estigma, e o curso de terapia ocupacional com os menores níveis. Vista a presença desse estigma moderado e a relação existente entre o conhecimento e o estigma é de grande valor, pois, uma vez que essa relação é compreendida, percebe-se também a importância de ser levada à discussão desse assunto da saúde mental durante a educação permanente e continuada dos profissionais e dos estudantes, para evitar também a questão do estigma, não se assemelhar tanto à sociedade em geral, tendo em vista que eles vão acabar assistindo esses indivíduos. Pode passar, por favor. Aqui algumas referências que eu utilizei para a apresentação e pronto, foi isso. Obrigado, Alisson, pela apresentação. Caso haja alguma pergunta, vocês podem fazer aí no chat. Inclusive, se tiver alguma, Letícia, por favor, se pronuncie. Boa tarde, eu vou estar passando as perguntas, então vocês podem mandar todas no chat. E, Alisson, eu gostaria de saber, eu queria que você detalhasse um pouco como foi essa contribuição dos estudantes de fono que você percebeu, por que isso aconteceu. Você poderia detalhar para a gente, por favor? Pronto. A questão dos alunos de fono é que quando a gente vai avaliar também a amostra dos estudantes,
acabou que a amostra dos estudantes de fonoaudiologia foi menor em comparação à dos outros estudantes. Isso pode também ter tido uma relação nesse nível de estigma deles maior, porque a gente acabou avaliando menos estudantes, entendeu? Sim, obrigada. Foi uma ótima apresentação, parabéns. Mais alguma, Letícia? Não, o chat não tem nenhuma pergunta, só parabenizações a Alisson. E então pode passar para o próximo. Então, novamente, obrigado, Alisson. A próxima apresentação será de Vanderlei William Santos Silva, sobre orientação de Carla Caim, sendo importante salientar que todos os trabalhos aqui apresentados hoje são de responsabilidade pelo grupo de pesquisa, são elaborados pelo grupo em si e executados. Vou projetar agora o slide e assim que eu projetar você pode apresentar. Vou aumentar a tela. Então, pessoal, boa tarde, né? Vou dar continuidade. Como já foi apresentado, meu nome é Vanderlei, sou do curso de enfermagem, sou integrante do grupo Plenamente. Esse trabalho foi realizado junto com Larissa Tainá e Emily Nunes, também são do curso de enfermagem, e o trabalho foi orientado pelas professoras Carla Kaline Alves do Cartacho Freitas e Maria do Socorro Claudino Barreiro. Próximo, por favor. Próximo slide. Só um instantinho. Então, trazendo meio que caracterizando, né? Falando um pouco sobre o cenário do suicídio, que ele se encontra cada vez mais presente em todos os espaços sociais e que ele afeta o indivíduo independentemente do seu sexo, da faixa etária, raça, sua classe socioeconômica, a cultura ou espaço geográfico no qual ele está inserido. A OMS ela trouxe que ele foi a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo no ano 2016. E ela considera o suicídio como um grave problema de saúde pública e que pode ser evitado em um tempo oportuno com base nas evidências e com intervenções de baixo custo. Próximo slide. Outro aspecto também que o estudo nos trouxe foi em relação dos atos suicidas eles serem sempre atribuídos ou então correlacionados a algum distúrbio mental. Pode passar, Nicolas? E que o ato suicida, ele não necessariamente está relacionado ao indivíduo ter um distúrbio mental ou não, né? Já que ele pode ocorrer de uma forma impulsiva durante um momento de crise, e esse momento de crise ele ser iniciado devido ao enfrentamento de algum conflito, um colapso na capacidade de lidar com algum estresse da vida, um senso de isolamento, algum abuso ou perda que esse indivíduo passou recentemente ou não, fora algum desastre que ele possa ter presenciado ou esteja presenciando, e também de mudanças drásticas que estão acontecendo na vida do indivíduo. Próximo slide. E então, trazendo para o ambiente acadêmico, né, temos logo a primeira fase, que é do ingresso do jovem na universidade, onde ele entra com novas perspectivas, está sempre traçando caminhos, fazendo planejamento de sua... como posso dizer? Ele faz o ingresso na universidade com uma nova perspectiva e está traçando um caminho com muitas expectativas e algumas ilusões em relação ao seu futuro profissional e pessoal. Pode passar? E que esses fatos dele estar criando essas expectativas e trazendo essas ilusões
ele vai acabar trazendo uma vulnerabilização da sua saúde mental. E que não é em todos que isso vai acontecer, porque vai variar de pessoa para pessoa, né? Isso vai depender de suas características pessoais e de determinadas circunstâncias sociais e culturais que acabam interferindo tanto na vida do jovem como também no seu contexto universitário. Fora isso, há também os conflitos existenciais e os traços psicopatológicos latentes que aquele indivíduo já possui ou então vai acabar adquirindo futuramente e que no final, né, num momento extremo, pode dar início e desencadear o processo suicida. Passe, por favor. Né? Então, diante disso, fica claro que no decorrer da formação, o indivíduo ele está com uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade a alguma violência psicológica. E que isso acaba interferindo no processo ensino-aprendizagem e nos planos individuais e sociais do estudante. E que isso pode afetar também o seu comportamento, trazendo uma certa insegurança e uma incerteza quanto ao seu futuro. Próximo slide. O objetivo do estudo tem como objetivo geral avaliar o risco de suicídios em estudantes universitários do interior de Sergipe e, dentre os específicos, tem caracterizar o perfil dos estudantes universitários do interior de Sergipe, identificar os níveis de ideação suicida em estudantes universitários, avaliar a satisfação com o suporte social e a integração social desses estudantes. Próximo slide. O estudo foi um estudo descritivo, correlacional e exploratório. Teve uma abordagem qual e quantitativa. Foi realizado na Universidade Federal de Sergipe, campus professor Antônio Garcia Filho, que fica localizado no município de Lagarto. Dentre os critérios de inclusão foram os estudantes ativos da instituição que aceitaram responder os instrumentos da pesquisa mediante a assinatura do termo do TCLE. Dos critérios de exclusão, discentes menores de 18 anos e com incapacidade intelectual de responder os questionários. A amostra do estudo foi composta por 366 estudantes dos 8 cursos da UFES, do primeiro ao 5º ciclo de cada curso, e a coleta de dados foi realizada entre setembro e dezembro de 2019. Próximo slide. Os questionários aplicados o primeiro foi um questionário semi-estruturado para a caracterização dos estudantes, em que ele continha variáveis sobre os dados sociodemográficos, a relação no ambiente de trabalho e social, condições físicas de trabalho, então, do ambiente universitário, e a presença de doença e se fazia uso de drogas. Essas são algumas das variáveis. O segundo era a escala de integração social de ensino superior, em que ela tinha 30 itens que elas era distribuída por subescalas, e ela era dividida em dimensões. Tinha a dimensão do equilíbrio emocional, uma dimensão de relações com os colegas, uma terceira dimensão de relação com os professores, relação com a família e relação com amigos. Então, ela trazia uma avaliação dessas 5 dimensões. O questionário de ideação suicida, em que ela faz uma avaliação dos pensamentos relativos ao suicídio, em que ele oscila entre pouco e muito grave. Isso a depender do score que for obtido no final. E tem também a escala de satisfação com o suporte social, em que avalia a satisfação do suporte social percebido pelo indivíduo. A análise dos dados, eles foram organizados no programa SPSS, em que procedeu uma análise descritiva dos dados, com a apresentação dos resultados relativos às variáveis categóricas em frequência absoluta e relativa, e para as variáveis quantitativas em média, desvio padrão, mediana e valores mínimos e máximos. Também foi feita uma verificação da normalidade dos dados através do teste de Komorov-Smirnov e também os testes de Mann-Whitney para as variáveis independentes dicotômicas e Kruskal-Wallis para as variáveis independentes
policotômicas. Próximo slide. Dentre os resultados, né, como foi dito anteriormente, tivemos uma amostra de 366 alunos e a tabela ela aborda uma descrição dos envolvidos, né, onde foram 258 estudantes do sexo feminino, 108 masculino, e do curso sendo a enfermagem, fisioterapia, os que mais participaram. Próximo slide. Do ciclo, o segundo ciclo foi o que mais participou, seguido pelo terceiro e pelo primeiro ciclo. E em sua grande maioria, eles afirmaram que não houve uma repetição de ano letivo. Próximo slide. Então, com relação aos níveis de ideação suicida, né, dos resultados, obtemos que os estudantes do segundo ciclo, eles apresentaram uma média de score superior em comparado com os demais ciclos. Já os estudantes que afirmaram possuir algum tipo de doença, eles possuem um risco de suicídio maior, comparado com os que não têm. A maior parte deles acreditam que as mídias não influenciam o indivíduo a cometer suicídio. No caso, as mídias que trabalham com temas relacionados ao suicídio. Os grupos de estudantes que não possuem um relacionamento fixo, eles obtiveram uma média de score do suicídio superior àqueles que possuem. E o grupo que afirmou fazer o uso de drogas, eles possuem uma média de score inferiores em comparação ao grupo que não faz. Ou seja, aqueles que afirmam fazer o uso de drogas têm um risco de suicídio inferior ao grupo que não faz. Em relação à satisfação com o suporte social, os participantes de sexo feminino têm uma maior satisfação, comparando as médias com os demais. A renda ela tem uma relação proporcional com a média de satisfação, ou seja, quanto maior a renda, uma maior satisfação com o suporte percebido. O uso de drogas, principalmente do álcool, ele tem uma influência na satisfação com o suporte, principalmente na questão do suporte percebido com os amigos. O relacionamento fixo, ele apresentou uma média de satisfação com o suporte social, tendo destaque nos domínios da intimidade e da satisfação com a família. Então, aqueles que tinham um relacionamento fixo, eles têm uma maior média de satisfação com sua intimidade, no geral, e com a família. E aqueles que tinham problemas, sem problemas familiares, eles tinham valores de satisfação superiores em todos os domínios, comparado com aqueles que têm problemas. Próximo slide. Em relação à avaliação da integração social, as mulheres ela possuem uma maior integração social comparada aos homens. Os acadêmicos que têm mais do que 21 anos, eles possuem um melhor desenvolvimento na integração social. E os discentes do quarto ciclo e os que não repetiram o ano, eles têm uma melhor integração social comparado com os demais ciclos e também daqueles que repetiram o ano. Ter uma ótima relação com os colegas da universidade, não possuir nenhuma doença, fazer o uso de droga e não ter problemas familiares, também dispõe de uma melhor integração social. Pode passar? Então, em relação à conclusão, a gente percebe-se que o ambiente universitário ele traz consigo uma variedade de situações e de mudanças. E que o indivíduo ele pode estar preparado ou não para conciliar e se adaptar às atividades que estão por vir. E aí, durante a discussão dos temas e a elaboração de todo o trabalho, tornou-se claro que há uma necessidade de uma rede de apoio e uma divulgação, já que os estudantes eles podem não saber da existência de uma rede de apoio, que isso pode acabar influenciando tanto na sua vida acadêmica e pessoal, devido a todas as mudanças que ocorrem depois do seu ingresso na universidade. E aí, com isso, com essa divulgação desse apoio,
há necessidade de um certo rastreamento dos universitários que têm um déficit no suporte social, na integração social, ou nos indivíduos que tenham um certo problema que possa afetar a sua saúde mental. E que esses problemas, esses déficits, eles podem ser por causa dos familiares, por causa das amizades e também dos seus meios de interação. E fazendo esse rastreamento, evita-se que problemas futuros eles possam ser agravados, ou então eles comecem a existir e fiquem mais presentes do que está. Próximo slide, por favor. Então, essas são algumas das referências utilizadas para a construção do trabalho. Próximo. E obrigado. A gente agradece, Derlei, muito obrigado pela apresentação. Agora, antes de saber se tem algumas perguntas, Luiz vai trazer alguns avisos e posteriormente a Letícia. Seu microfone está mudo, Luiz. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de parabenizar o aluno Vanderlei pela excelente apresentação e gostaria de dar alguns avisos que a palestra está sendo gravada e todos os dias de palestra vão ser colocados no nosso canal do YouTube, vão ser postados no canal do YouTube. A palestra de ontem já está disponível lá, então vocês podem procurar para assistir. Gostaria de avisar que vocês podem ir mandando as perguntas no chat, pois temos alguns discentes, alguns alunos da organização que estão olhando para tirar todas as dúvidas. Podem ir mandando também alguma dúvida técnica, se precisarem. E queria lembrar que esse primeiro simpósio multiprofissional de saúde mental, as apresentações dos trabalhos estão sendo feitas por discentes que participam do grupo de estudos Plenamente, abordagens em saúde mental. Espero que todos estejam gostando do evento e muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Derlei. Você fez uma ótima apresentação, só elogios no privado, parabéns. Não temos perguntas, apenas uma menina gostaria de saber se pode compartilhar o trabalho, tipo, deixar o slide disponível. Kaline respondeu no privado que não pode disponibilizar o trabalho completo, porque ele vai para publicação, mas que o trabalho vai estar gravado na aula no YouTube. Obrigada. Então, obrigado novamente. Vamos seguir com a próxima apresentação, que vai ser da discente Alicia de Souza Lisboa, sobre a orientação da professora Carla Carini. Vou projetar agora o slide, só um instantinho. Certo. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, sim. Ótimo. Assim que você quiser começar, pode iniciar. Ok. Peraí, deixa eu só diminuir aqui, senão eu não vou conseguir enxergar o trabalho completo. Minutinho, tá? Então, boa tarde, pessoal. Irei apresentar o trabalho intitulado Perfil Sociodemográfico, Clínico e Psíquico das pessoas que procuram as práticas integrativas e complementares em saúde. Eu me chamo Alicia de Souza Lisboa, sou acadêmica de enfermagem na Universidade Federal de Sergipe, Campos Lagarto, e tem também outras pessoas envolvidas nessa pesquisa. Como discente, tem Larissa Santos Oliveira, Letícia de Jesus Alves, e também temos como orientadora a professora doutora Carla Caline Cartacho Freitas. As minhas colegas de pesquisa, se acharem oportuno, podem interromper a apresentação a qualquer momento. Pode continuar, Nicolas, por favor. Bom, as práticas integrativas e complementares em saúde consistem no uso de técnicas corporais, comportamentais e mentais não invasivas. Elas são regulamentadas no Brasil pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, pela Portaria 971, de 3 de maio de 2006. Atualmente, são ofertadas à população 29 práticas integrativas. Bom, e o que é que essa prática vai buscar?
ela integra o ser humano ao ambiente, buscando entendê-lo como um ser holístico por meio de um cuidado acolhedor, continuado e seguro. São práticas que complementam o modelo convencional, como dá basicamente para a gente entender quando se diz, né? Prática integrativa e complementar em saúde, que buscam auxiliar o processo de prevenção, tratamento. Pode passar, Nicolas. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Um minutinho, viu? Para eu ir acompanhando pelo meu computador, que aqui tá travando. Pronto. Como dito anteriormente, desculpa a interrupção, são práticas que complementam o modelo convencional, como o próprio nome já nos leva a deduzir, né? Prática integrativa e complementar em saúde, e vai auxiliar o processo de promoção, prevenção e tratamento de diversas condições clínicas, como, por exemplo, o estresse, que vai estar relacionado a fatores físicos, emocionais e psicológicos, e esses fatores podem reduzir a qualidade de vida da pessoa. Tem também a depressão, que atinge mais de 11 milhões de pessoas no Brasil, e é observado que a cada ano esse número vem aumentando. Alguns sintomas que podem ser observados no estresse é estar deprimido na maior parte do tempo, o interesse diminuído ou perda do prazer para realizar atividades da vida diária e a sensação de inutilidade ou culpa excessiva. É observado muito também a dor, que, como a gente sabe, é considerado o quinto sinal vital. A dor ela é subjetiva e complexa, que pode ser classificada como aguda ou crônica. Ainda a gente pode avaliar a intensidade da dor, sendo que essa intensidade vai interferir diretamente no desenvolvimento de atividades de vida diária e até mesmo no bem-estar do paciente. Pode passar, Nicolas. Dentre essas 29 práticas que a gente observa, que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, tendo ciência também que existem diversas outras práticas integrativas e complementares em saúde, no município em que foi realizado o trabalho, que foi aqui em Lagarto, que eu vou falar direitinho posteriormente, são ofertadas 3 práticas integrativas, que são o reiki, a massagem e a auriculoterapia. A auriculoterapia, ela vai consiste em quê? Na estimulação do pavilhão auricular, conforme a demanda do paciente. Então, aquela queixa do paciente vai ter pontos específicos na orelha, que por meio da sua estimulação vai estar ajudando esse paciente. Pode ser feita por esferas, como por exemplo a semente de mostarda, que é o que é mais comumente usado, ou até mesmo por agulha, que seria a acupuntura. Tem também a massagem. A massagem ela é sinônimo de massagem terapêutica, que em geral vai utilizar o toque para manusear os músculos e os tecidos moles. Ela possui diversas técnicas e cada técnica vai ter uma denominação diferente. Tem também o reiki, que corresponde à canalização da energia do universo por meio do terapeuta, utilizando a imposição das mãos no paciente. Ele vai agir diretamente nos pontos que estão localizados os nós energéticos, ou seja, nos chakras, e vai buscar o equilíbrio para restabelecer o fluxo da energia vital do paciente. Para que tenha o êxito dessas práticas, é necessário conhecer a percepção do paciente acerca das práticas, como o paciente está, suas queixas, conhecer o todo do paciente para que seja alcançado o cuidado holístico. Pode passar, Nicolas. Pronto. Dessa forma, os objetivos foram traçar o perfil sociodemográfico, clínico e psíquico das pessoas que buscam as práticas integrativas e complementares em saúde nas unidades básicas de saúde, identificar a prevalência dos sintomas depressivos em pessoas que buscam as PICs nas UBSs, identificar a prevalência de sintomas de estresse nessas pessoas. Pode passar, Nicolas. Pronto. Assim como identificar a prevalência da dor nas pessoas que buscam as práticas integrativas e complementares em saúde, avaliar a percepção das pessoas que buscam as práticas integrativas e complementares em saúde acerca dos benefícios da auriculoterapia, reiki e massoterapia e traçar o perfil sociodemográfico das pessoas que buscam as PICs nas unidades básicas de saúde. Pode passar. Já passou aqui, deixa eu conferir. Pronto. Trata-se de um estudo quali quantitativo do tipo observacional longitudinal, com abordagem descritiva analítica. Foi realizado no município de Lagarto, Sergipe, em 3 unidades básicas de saúde, porque são essas 3 que aqui em Lagarto são ofertadas PICs, sendo elas a Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima, a Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto e a Unidade de Saúde Padre Almeida.
A coleta foi realizada no período de setembro de 2019 a março de 2020, seguindo os preceitos éticos da Resolução 466 de 2012. Essa pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe e foi utilizado o software SPSS para análise dos dados. Foram aplicados 4 instrumentos, um de caracterização sociodemográfica e que analisava a percepção dos pacientes que buscavam as PICs. Foi aplicada também a lista de sintomas de estresse, que é composto por 59 sintomas psicofisiológicos e psicossociais de estresse, em que os participantes assinalavam a presença ou a ausência e a frequência dos sintomas. Foi aplicado também a BPI, que é o Inventário Breve de Dor, composto de 9 itens para a avaliação da dor. Essa escala só era preenchida por aqueles participantes que estavam sentindo dor naquele momento, e ela vai avaliar tanto a intensidade quanto a interferência da dor. E foi aplicado também a escala de rastreio de sintomas depressivos, que ele é composto de 20 itens de 0 a 3, cada um vai ser avaliado de 0 a 3, né, que vai avaliar a frequência de sintomas depressivos vivido na semana anterior ao questionário, sendo que 0 é nunca, 2 raramente, 0 vai ser nunca ou raramente, 2 às vezes, 3 a maioria ou sempre. Pode passar, Nicolas. Pronto. Quanto aos resultados, a gente teve uma amostra de 95 voluntários, sendo que 77,9% era de sexo feminino, que corresponde a 74 mulheres. A média de idade foi de 38,25 anos. O perfil sociodemográfico visto foi que 83,2% dos voluntários são procedentes da zona urbana, enquanto 67,4% possuíam moradia própria, 50,5% estavam solteiros e a renda familiar da maioria dos participantes, que corresponde a 50,5%, era menor que um salário mínimo. Quanto ao etilismo e ao tabagismo, foi observado, respectivamente, 91,6% e 89,5% declararam que não faziam uso. Pode passar. Quanto aos sinais e sintomas avaliados nas nossas escalas utilizadas, quanto à depressão, foi observado que houve a prevalência da depressão nos voluntários, tendo em vista que o ponto de corte foi maior ou igual a 16 pontos. A pontuação varia de 6 a 50 e a média foi de 25,43%, com o desvio padrão de mais ou menos 12,41%. Quanto à lista do estresse, ao aplicar foi observado o nível de estresse áudio, que a média de ponto foi 66%, sendo mais evidenciado no sexo feminino e na população da zona rural. Pode passar, Nicolas. Pronto. Quanto à dor, observou-se a presença em 82,1% dos entrevistados, sendo o total de 78%. Foi observado que tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino possuíam intensidade parecida, próxima, mas a interferência da dor foi observada uma média maior no público feminino. Os moradores da zona rural teve uma maior interferência e uma maior intensidade em comparação aos moradores de zona urbana. Isso pode ser explicado por quê? Tendo em vista que o sexo feminino possui uma maior inquietação afetiva e emocional e os moradores de zona rural, devido à sua carga horária e à intensidade do trabalho mais intenso e levando em consideração também a dificuldade do acesso. Pode passar, Nicolas. Pronto. Dessa forma, conclui que vale ressaltar que esses dados, como o Kaline disse, a gente ainda está trabalhando com a publicação, a gente trouxe de uma maneira geral, tanto o meu quanto dos demais colegas. A maior parte das pessoas que buscam as práticas integrativas e complementares em saúde nas unidades de saúde eram de sexo feminino, procedente da zona urbana e com renda familiar baixa. A maioria das pessoas possuía um nível de estresse alto e não tinham uma doença diagnosticada, entretanto, eles estavam sentindo dor. Muitas pessoas apresentaram pontuações altas de sintomas depressivos e buscavam, como um tratamento complementar integrativo, as PICs naquele momento. Isso pode ser explicado porque, tanto na dor, quanto na depressão, quanto no estresse, o uso crônico de algumas medicações acabam acarretando diversos efeitos adversos. Então, tendo essa terapia, que
não traz nenhum malefício de forma geral, tem sido também usado como um método de tratamento. É observado também nos demais estudos o uso das terapias para aliviar a dor do câncer, fibromialgia, dentre tantas outras condições clínicas. Em suma, infere-se que os efeitos produzidos pela massoterapia, reiki e auriculoterapia foram positivos, tendo como benefício a redução da dor e demais queixas, além de auxiliar na promoção do bem-estar e do relaxamento. Pode passar, Nicolas. Essas foram algumas das referências utilizadas e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alicia. Foi uma ótima apresentação. Nós temos uma pergunta. Como você acha que esse estudo impactou na sua visão sobre o uso das práticas integrativas? Se houve alguma mudança antes desse estudo para posterior a ele? Gostaríamos de saber. Minha percepção, né? Então, eu sou meio suspeita a falar. Kaline, né, levou, acho que não só a mim, como as outras meninas. Eu tive uma disciplina optativa e foi por meio dela que eu conheci as práticas e pude aprimorar os meus conhecimentos através dessa pesquisa, assim como de alguns cursos que Kaline também acabou me apresentando e eu gostei bastante. Eu tinha um conhecimento já referente às práticas antes de desenvolver a pesquisa e isso me inquietou a pesquisar juntamente com a professora, porque as práticas integrativas a gente vê que existem muitas, se a gente parar para colocar no Google, quantas práticas tem? São diversas, não só são 29, né? Como a gente pode saber que começou com aquela portaria, eu acho que foi menos de 10 terapias ofertadas e agora a gente já está em 29. E para mim, a maior importância de pesquisar é justamente para que a gente fomente, porque eu sei que tem evidências científicas acerca das PICs em diversas patologias. Eu uso as PICs, eu recomendo e eu sei do efeito. Aí, para mim, o mais importante é justamente esse, a gente fazer pesquisa, a gente fomentar a pesquisa para mostrar às outras pessoas que ainda não têm essa ciência, que ainda não têm conhecimento, que sim, elas funcionam, que elas não têm ligação com religião, como muitas pessoas pensam. É realmente levar o conhecimento para as pessoas que as práticas são efetivas, elas podem ser usadas em diversas condições clínicas e que é isto. Espero que tenha esclarecido um pouquinho a minha opinião. Sim, obrigada, esclareceu sim, as pics são maravilhosas, só elogios no chat, todo mundo dizendo que sua apresentação foi muito boa, que você está de parabéns, obrigada. Muito obrigado novamente. Antes de a gente ir para a próxima apresentação, a professora Sheila vai trazer alguns recados. Bom, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês no nosso segundo dia de evento, né? Obrigada pela participação de todos. Parabéns aos alunos que apresentaram até agora. Parabéns aos professores que conduziram esses trabalhos. Nós acabamos de encerrar o primeiro bloco, que é um bloco temático que contempla os aspectos mais amplos da saúde mental, né? Como a gente acabou de ver, a questão das PICs, a saúde mental do estudante universitário, como foi bem colocado aqui pelos alunos. Parabéns, lindíssimos trabalhos, as nossas linhas de pesquisa estão bem contempladas e bem apresentadas, né? Somos muito felizes, estamos muito orgulhosos de tudo isso e seria muito egoísmo guardar isso só para a gente que é do grupo, e esse momento é exatamente um momento de partilha em que as pessoas possam também saber um pouco do que a gente tem compartilhado entre o grupo, entre quais são as nossas metas, nossos objetivos, e se somarem também, né, entrarem em contato. No final, a gente pode disponibilizar aqui o e-mail de todos vocês. Acho que as pessoas do Bloco 1, por gentileza, digitem seus e-mails aqui no chat, para que as pessoas que queiram maiores informações específicas de cada trabalho possam fazer contato com vocês. Coloquem o nome, o título do trabalho e o e-mail no chat, que assim fica acessível para que todos possam fazer contato, ok? E nesse momento, nós apenas queremos lembrar que amanhã teremos o encerramento, né, com o professor Alisson, mas no final a gente fala um pouquinho disso. E vamos, então, dar início ao segundo bloco de apresentações, que são trabalhos relacionados com os desdobramentos da saúde mental nesse contexto da pandemia, né? Temos algumas atividades que estão sendo desenvolvidas pelo grupo e gostaríamos de compartilhar com vocês nesse momento. E eu vou retornar a palavra ao Nicolas,
que vai apresentar, então, agora os alunos que realizarão a apresentação dos trabalhos do segundo bloco. Agradecemos a todos vocês e, no final, nós nos falamos novamente. Obrigado, professora. Então, continuando com as apresentações, o próximo vai ser ministrado por Arthur Oliveira Dantas. Vou projetar agora e ele pode prosseguir. Pronto, pode iniciar, Arthur. Bom, como já foi apresentado, eu sou Arthur Oliveira Dantas e vou fazer a apresentação do trabalho intitulado Impactos Físicos, Psicológicos e Cognitivos causados pela pandemia por Covid-19, com colaboração da professora Sheila Faria de Paiva, professora Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro, professora Cláudia Sordi, professora Roxane de Alencar Irineu e meus outros colegas Laila Santos Silva, Luiz Moreira Rocha e Rafael Nascimento Santos. Pode prosseguir. Bom, a pandemia do novo coronavírus, ela tem sido um desafio para diversos países ao redor do mundo. Os patógenos da família Coronaviridae foram identificados pela primeira vez no início do século XXI. E aí os humanos infectados, eles geralmente desenvolvem algumas infecções no trato respiratório, que faz com que eles sintam sintomas que são semelhantes aos de um resfriado comum. Mas nas formas mais graves, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS. A primeira SARS, ela foi conhecida como SARS-CoV, que estava relacionada também a um coronavírus, e ela ocorreu em 2002. Só que os primeiros casos da atual pandemia, eles foram reportados no final de 2019. E aí, por ser a segunda geração dos SARS relacionados ao coronavírus, ele recebeu o nome de SARS-CoV-2. E aí começaram a ser desenvolvidos estudos relacionados à epidemiologia, à identificação da patogenicidade, ao diagnóstico, ao tratamento da doença. Só que os estudos, principalmente os epidemiológicos, eles se mostravam de forma muito heterogênea, principalmente por conta do tempo de desenvolvimento da doença, que foi diferente em cada país. Só que apesar dessa diferença, dessa heterogeneidade, o rápido avanço da doença, além do caráter global, já que é uma pandemia, e o medo da morte por um vírus que até então não era tão conhecido, provocou inúmeras inseguranças para a população. Em 22 de junho, no Brasil, a letalidade encontrava-se em torno de 4,6%, a mortalidade era igual a 24,4%, e foram contabilizadas 51.272 mortes, fazendo com que, naquele período, o Brasil fosse o segundo país a registrar mais mortes em 24 horas. Pode passar, por favor. E para conter a transmissão desse vírus, a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde começaram a recomendar medidas de saúde sanitárias individuais e também coletivas, como a higienização das mãos, o uso de máscaras, o isolamento social, como maneiras de prevenir, e destacando também que a prevenção naquele momento seria a melhor estratégia para o controle da transmissão do vírus. Alguns transtornos de ordem psicopatológica que afetam a saúde mental, como a ansiedade, a depressão e o pânico, eles podem ser desencadeados nesse período de distanciamento social, principalmente por conta de gatilhos, como o medo da morte, a falta de comunicação, a redução da interação social. Isso tudo vai trazer alguns prejuízos significativos para o bem-estar geral dos indivíduos. É por isso nós entendemos como urgente a necessidade de analisar o comportamento atual dessa população, porque conhecendo essa realidade seria possível oferecer um suporte para que fossem desenvolvidas estratégias frente aos problemas que foram levantados. Pode passar. Este estudo ele tem por objetivo discutir os impactos físicos, psicológicos e cognitivos causados pela pandemia do coronavírus, a partir de uma revisão da narrativa da literatura. Pode passar. Bom, como foi dito, é um artigo de revisão narrativa, e a gente fez análise de estudos sobre a pandemia do novo coronavírus e os efeitos que eles tinham nas dimensões física, psicológica e cognitiva. Fizemos, então, a busca da literatura através da consulta online de 10 bases de dados, com os descritores isolamento social, saúde mental e infecções por coronavírus, que foram relacionados pelo operador booleano AND, nos idiomas português, inglês e espanhol, por 2 pesquisadores diferentes, porque foi a maneira que encontramos de validar os resultados encontrados. E essa coleta de dados ela foi feita no período de maio desse ano.
No primeiro momento, nós encontramos 95 publicações em todas as bases de dados, com exceção da Lilacs, da OpenThesis, OpenGray, Embase e Web of Science, que não apresentaram resultados. A BVS, ela foi a que apresentou o maior número de produções, com 74. Em seguida, tivemos a Scopus, com 13, o PubMed, com 5, Cielo, com 2 e o Cochrane, com 1. Depois disso, foram excluídos os arquivos multimídia, que eram 56, os textos que tratavam de pandemias anteriores à pandemia do Covid-19, que foram 12, e os artigos que eram duplicados, que foram 10. Sobraram, então, 17 publicações. Pode passar, por favor. E dessas 17 publicações foi feita a leitura de todas elas, e a gente excluiu uma, porque ele ainda era um estudo em andamento, e naquele momento não serviria para o objetivo do nosso trabalho. Dos 16 trabalhos que sobraram, foram encontrados 8 cartas ao editor, 4 artigos de pesquisa, 2 artigos de revisão, um editorial e um artigo de reflexão. Pode passar. Com a análise dos artigos, foi possível ter uma visão dos efeitos da pandemia nos aspectos físicos, psicológicos e cognitivos da sociedade. E aí, os estudos, eles descreveram as características da população em todo o mundo. E foram destacados fatores que envolviam a saúde mental, o isolamento social, fatores emocionais, os transtornos psicológicos, condições psiquiátricas e também os hábitos de vida da população. Em relação ao número de publicações, os estudos nessa área, na área do coronavírus, eles começaram a ganhar destaque porque ele era um tema desconhecido e também ele abria uma oportunidade para inúmeras possibilidades de pesquisa. E aí, por isso, foi observado que diversas revistas e periódicos começaram a adotar alguns sistemas especiais e mais rápidos para incentivar os pesquisadores a produzir, e desse modo eles conseguiriam preencher essa lacuna que tinha sido criada. E aí, provavelmente, por essa velocidade de produção, a gente conseguiu esse destaque nas cartas ao editor e os editoriais. Os estudos que a gente encontrou, além de definir esses impactos que eu vou falar mais à frente, eles abordaram algumas estratégias que vinham sendo utilizadas nos diferentes países para lidar com esse novo momento, como algumas novas maneiras de engajamento social, algumas orientações de suporte e melhorias do bem-estar durante a quarentena, o desenvolvimento de consultas com profissionais de psicologia e psiquiatria através de consultas online, alguns alertas sonoros indicando à população que eles deveriam se recolher, uso de tecnologia para a informação e também para o entretenimento, e a implementação de algumas medidas de educação e saúde. E aí, com tudo isso, a gente espera que até o fim da quarentena as políticas públicas sejam aperfeiçoadas e estejam bem definidas para que possa se contornar melhor e dar uma melhor qualidade de vida à população, já que essa foi afetada por conta desse cenário de inúmeras situações novas, né? Os aspectos psicológicos, eles vão falar sobre a dinâmica emocional e afetiva do indivíduo. A cognição, ela vai falar sobre as fases do processo de informação, a questão da percepção, da aprendizagem, da memória, da vigilância, do raciocínio, também da solução de problemas. Os aspectos físicos foram relacionados a aspectos orgânicos e fisiológicos do ser humano. No psicológico, o que a gente mais encontrou foi a ansiedade, sendo seguida pela depressão e depois pelo medo. E tudo isso foi relacionado ao consumo das diversas notícias na mídia e notícias que traziam sentimento de insegurança e de incerteza para a população. Além disso, pôde-se perceber também que esse sentimento de medo e de ansiedade, ele foi despertado por questões financeiras, justamente por conta da interrupção das atividades de trabalho e por outros fatores que vão ser abordados mais à frente. Alguns estudos também, comparando resultados de pandemias anteriores, eles nos mostraram que o trauma ele vai permanecer mesmo depois do fim da quarentena. Isso destaca ainda mais a necessidade de pensar estratégias que precisam durar mesmo depois que o período de pandemia passar. Além disso, pessoas com doença crônica em situação de quarentena, elas podem vir a sofrer de distúrbios emocionais, além de outras coisas, principalmente porque existe a possibilidade de ter que interromper o seu tratamento e mesmo que eles consigam atendimento online, normalmente, por terem doenças crônicas, eles focam o atendimento
no seu problema físico, deixando as questões de sua saúde mental de lado. Uma outra questão que afeta também esses aspectos psicológicos, físicos e cognitivos é que foram enviados, diversos profissionais para a linha de frente do combate ao coronavírus. E aí houve uma redução do pessoal que realizava as consultas de rotina, justamente porque esses recursos humanos foram realocados. Bom, os aspectos psicológicos, eles foram mais bem abordados. 16 publicações tratavam desses fatores. Os aspectos físicos apareceram em 10 publicações e os aspectos cognitivos em 3 publicações apenas. Como os aspectos psicológicos, como eu já falei, a ansiedade, o desespero e o medo foram os que mais apareceram, mas temos também o pânico, a apreensão sobre o futuro, a depressão, os distúrbios emocionais, a confusão, o estigma, a raiva, a piora do transtorno mental, o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, a frustração, os problemas de humor e a solidão. Como aspectos físicos, nós encontramos o suicídio, o aumento pró-inflamatório, que faz com que a pessoa seja mais vulnerável a ser acometida pelo vírus, a redução da resposta imune antiviral, que também facilita com que a pessoa seja atingida, a precariedade da higiene, que se vê prejudicada nessa situação, uma automutilação como maneira de lidar com esse estresse, prejuízos na qualidade do sono, o aumento da expressão de genes inflamatórios e a diminuição de genes antivirais. E os aspectos cognitivos, nós temos a dificuldade em se concentrar, um aumento do estado de distração, a inabilidade de praticar o distanciamento social, a inabilidade de praticar estratégias de prevenção, dificuldade de adesão ao tratamento, dificuldade em responder à ameaça de infecção, dificuldade em procurar ajuda médica e dificuldade de reconhecer a ameaça à infecção. Nos artigos, a gente pôde observar que existem populações que são mais afetadas por esses fenômenos, por esses impactos causados pela pandemia do Covid-19, sendo esses os idosos, os moradores de rua e estudantes estrangeiros, principalmente os de descendência asiática. Os idosos, eles veem sua saúde mental muito afetada, principalmente por conta do isolamento social. Essa perda de contato, esse esfriamento dos laços é uma situação que é muito difícil para eles. E aí os estudos trazem estratégias como videochamadas, ligações, conversas em programas de rádio, como medidas para lidar com todos esses problemas. Os moradores de rua não têm como se isolar, justamente porque eles não têm as condições propícias para isso. E os estudantes estrangeiros de descendência asiática, eles sofreram principalmente com ataques xenofóbicos, porque eles, por serem asiáticos, foram diretamente associados ao vírus e, por isso, sofreram uma grande incidência de ataques preconceituosos. Pode passar, por favor. Bom, concluindo, alguns países eles obtiveram a diminuição dos casos com Covid, só que, apesar dessa diminuição, não existe ainda a certeza de que a pandemia está controlada. Diversos países já apresentam o que eles estão chamando de segunda onda de infecção pelo Covid-19. Contudo, mesmo com essa diminuição e com o possível controle dessa epidemia, os impactos nos aspectos físicos, cognitivos e psicológicos, eles vão aparecer ao longo prazo e eles vão trazer efeitos que, sem intervenções precoces e eficientes, afetarão diretamente a qualidade de vida da população. E aí os impactos causados nos aspectos biopsicossociais vão estar cada vez mais presentes na vida e rotina da população mundial, mesmo após a pandemia. Daí, então, a importância de trabalhos como esse, para que, identificando os problemas, possam ser pensadas soluções. As referências agora, por favor. E é isso, obrigado. Obrigada, Arthur. Foi uma ótima apresentação. Estão te parabenizando no chat. Disseram que você é um sonho, que é sem defeitos. E nós temos uma pergunta. Diante de uma crise pandêmica, pensando na saúde mental, temos 2 tipos de população que está sofrendo muito: os idosos e as crianças, principalmente quando se pensa em isolamento. Logo, nós temos vários tipos de agressão. E, Arthur, durante as revisões literárias,
vocês têm algo que a reafirmem sobre os abusos físicos, abusos psicológicos, abusos sexuais, até altas negligências nessas populações dos idosos e das crianças? Vocês viram isso nas pesquisas e tudo mais? A maioria dos artigos realmente destacou a questão das populações vulneráveis e, além disso, na mídia foi evidenciada também que a situação de isolamento ela provoca um aumento justamente por questões de estresse e outros fatores que não justificam a violência, mas podem fazer uma relação que mostre o aumento do seu acontecimento, justamente porque as vítimas têm que estar em contato direto com seus agressores, e esse fator faz com que a incidência dos casos de violência aumente e muitas vezes uma violência maior do que já acontecia antes. E aí daí então a necessidade de se pensar em estratégias também para socorrer essas pessoas que se veem presas junto a seus agressores. Sim, obrigada. Nós temos outra pergunta. Perguntaram se nas publicações que vocês encontraram, trazia alguma estratégia para ajudar pessoas mais acometidas, tipo moradores de rua ou pessoas em situações de vulnerabilidade. Vocês acharam alguma estratégia? Sim. Em questão da população vulnerável, especificamente dos moradores de rua, um dos artigos trouxe uma coisa muito interessante, que em um determinado país, não me lembro agora, desculpe, os moradores de rua estavam sendo presos por não estarem em suas casas. Só que como eles iriam para suas casas se eles não tinham casa, se eram moradores de rua? E aí algumas estratégias implementadas foram, então, a questão dos abrigos. Como uma maneira de tirar essa pessoa em situação de rua e oferecer alguns recursos que possa permitir com que ela tenha a questão da sua higiene, medidas como um distanciamento mais eficaz, que possa também entender o que está acontecendo, porque a gente sabe que o acesso à informação para essa população é reduzido. E, no mais, eles destacaram a necessidade de se pensar estratégias para essa população específica, que é uma coisa que ainda estamos devendo, uma lacuna. Perfeito, obrigada. Foi uma ótima apresentação. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigada novamente pela apresentação, Arthur. E a gente vai seguir com a próxima, que quem vai apresentar é Rafael Nascimento Santos. Vou projetar agora, só um instantinho. Pode iniciar, Rafael. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Espero que esteja tudo bem com vocês. Agora vou apresentar a pesquisa intitulada como Reações Psicossociais de Pessoas Surdas frente à pandemia Covid-19, que faz parte de uma pesquisa maior, que é intitulada como Reações Físicas, Psicológicas e Cognitivas à Covid-19. E esse módulo específico irá tratar com os surdos, com essas pessoas com surdez. E os pesquisadores responsáveis por essa pesquisa sou eu, Cláudia Zordi, Sheila Farias de Paiva, do Departamento de Fonoaudiologia da UFES Campus Lagarto, Luana Foroni Andrade, do Departamento de Terapia Ocupacional, e José Aparecido, do Departamento de Psicologia da USP Ribeirão Preto. Pode passar, por favor. Então, como já é sabido por todos, o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19 e várias medidas estão sendo adotadas como prevenção desta doença. Entre elas, o distanciamento social e o isolamento. Então, o distanciamento social evita que aglomerações sejam realizadas. E, com isso, os efeitos dessa falta de convivência causam medo, a morte, e o medo da morte e a falta de comunicação, desencadeando a dores para depressão ou pioras no estado mental, principalmente na comunidade surda, visto que esse surdo já tem grandes entraves em relação à comunicação antes mesmo da pandemia, justamente por causa dessa barreira comunicacional, principalmente no seu seio familiar. Dessa forma, há uma grande probabilidade de comportamentos
relacionados à comunicação desses surdos, o impacto psicológico e, principalmente, o aumento da ausência de comunicação. Pode passar? Dessa forma, o objetivo desse estudo é verificar as reações psicossociais de pessoas surdas frente à pandemia Covid-19. E temos como objetivo específico conhecer os impactos comunicativos da comunidade surda durante a pandemia Covid-19. Como é que está sendo a comunicação desses surdos com eles, na verdade, em relação ao seio familiar, se as informações relacionadas à pandemia estão chegando adequadamente, qual o impacto que a pandemia está causando na vida, no cotidiano desses surdos. Pode passar? Essa pesquisa foi submetida ao CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e a amostra por conveniência é de aproximadamente 30 sujeitos surdos. E nós temos como critério de elegibilidade as pessoas que têm surdez, que são usuárias de Libras, que tenham assinado o termo de consentimento livre esclarecido. O critério de exclusão é menores de idade, menores de 18 anos, eles não poderão participar dessa pesquisa, e aqueles que não têm acesso ao dispositivo eletrônico, com acesso à internet. E o instrumento utilizado nessa pesquisa é um formulário eletrônico que será enviado via as redes sociais, e nesse formulário eletrônico tem escalas relacionadas à saúde mental. Entre essas escalas temos a escala de estresse, a escala de ansiedade, a escala de resiliência, na verdade, e a escala de enfrentamento. Pode passar. E o que é que nós esperamos dessa pesquisa? Estabelecer um panorama do impacto da Covid-19 na comunidade surda no Brasil, descrever as reações psicossociais de pessoas surdas frente à pandemia Covid-19, qual o impacto que está sendo gerado nessa comunidade surda, nessas pessoas com surdez, e promover estratégias de adaptação de maior efetividade para a comunicação, juntamente com a comunidade surda. Pode passar. Então, como já falei, essa pesquisa está em andamento e esse módulo específico é para o surdo. Então, justamente por ser para uma comunidade diferente, uma população diferente, está sendo adaptada a pesquisa, tendo a gravação sendo gravado vídeos com a colaboração de intérpretes da Universidade Federal de Sergipe. Nesse momento eles estão gravando o vídeo para depois serem aplicados para essa população. E nós temos o propósito de avaliar e cuidar da saúde mental dessas pessoas com surdez. Pode passar. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho, nesta pesquisa. E muito obrigado e saúde a todos vocês. Obrigada, Rafael. Perfeita apresentação. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber quando vocês esperam concluir a pesquisa, quando ela vai para divulgação, vai ser publicada e tudo mais. Então, a pesquisa já está em andamento desde o início da pandemia, mais ou menos. Esse módulo está, assim, um pouco atrasado, mas não tanto, assim, por causa dos vídeos. Porque é difícil achar um intérprete que possa gravar todo o formulário. Então, foram escolhidos dois intérpretes da Universidade Federal de Sergipe e os mesmos estão gravando esses vídeos e nós estamos esperando essa gravação para editar, colocar no formulário e começar a pesquisa, né? Enviar os formulários para os surdos poderem responder. Mas nós já estamos bastante ansiosos, já queremos aplicar essa pesquisa e é isso. Temos outra pergunta. Rafael, quanto aos impactos dessas rupturas da pandemia, quais os tipos de reações e sintomas sobre saúde mental se espera da população surda no pós-pandemia? Então, como eu já tinha falado na apresentação, tem estudos que falam que, em relação aos ouvintes, as pessoas surdas têm grande probabilidade de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão, justamente por causa dessa barreira comunicacional. Então, infelizmente, é esperado que essa barreira comunicacional,
esses sintomas de ansiedade e depressão aumentem nessas pessoas surdas. Inclusive, aumenta também nos ouvintes, né? Pesquisas já mostram que, como a gente viu anteriormente, as reações físicas, psicológicas e cognitivas já estão, digamos assim, elevadas para a população ouvinte. Imagine para a população surda, que já antes mesmo da pandemia já tinha esses sintomas, na verdade. Então, Obrigada, a professora Fernanda elogiou, disse que essa pesquisa é muito importante, tanto a sua quanto a do Arthur. Foi perfeita, obrigada. Obrigado. Agradeço novamente a você, Rafael, e agora vamos prosseguir para a próxima apresentação, que vai ser de Williams Tenório Ramos. Vou projetar agora, um instantinho. Pode iniciar. Oi, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá bem. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Williams Tenório. Eu sou estagiário do curso de fisioterapia da UFES e eu vou apresentar para vocês o trabalho cujo tema é a criação de podcast como ferramenta de suporte ao sofrimento psíquico da população em meio à pandemia da Covid-19. Esse trabalho é composto por mim e também tem coautoria e orientação do aluno Alberto Gonçalves Mato Júnior, que é discente do curso de terapia ocupacional da UFES no campus de Lagarto, e é orientado pela professora a doutora Rafaela Chiassi Hernandes, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional. Pode passar, por favor. Pois bem, a gente sabe que a rapidez da disseminação do novo coronavírus, ela aconteceu em nível global. Com isso, ele acarretou diversas dúvidas sobre o controle da doença, sobre as suas complicações, sobre os seus impactos na saúde da população de maneira geral, em todos os níveis. Consequentemente, os impactos relacionados na saúde mental, elas são recorrentes. E eles podem ser ocasionados devido às mudanças relacionadas à quebra da rotina, relacionado também às ocupações diárias que são necessárias para a manutenção da qualidade de vida das pessoas e dos seres humanos. Com isso, a gente percebe que a utilização das tecnologias e das redes sociais, de maneira geral, elas tornam-se importantes ferramentas que elas podem ser aliadas no cuidado e no controle também da saúde mental da população. Pode passar, por favor. E aí, como objetivo, eu trago para vocês relatar uma ação de extensão que utiliza a criação de podcasts sobre temáticas voltadas à saúde mental e a questão de fomentar práticas tecnológicas associadas ao ensino superior na graduação da área da saúde. Pode passar, por favor. Pois bem, como metodologia, eu trago para vocês esse relato de experiência, né, de discentes do curso de fisioterapia e terapia ocupacional da Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto, que somos membros da ação de extensão Conexão Feliz, que essa ação de extensão ela é vinculada ao projeto de extensão Território Feliz. E o que é essa Conexão Feliz? Ela utiliza a criação e a postagem de podcasts semanais com duração de no máximo 20 minutos, no qual eles são relacionados em plataformas digitais acessíveis para toda a população, seja ela do meio acadêmico ou não. E aí, o conteúdo desses podcasts, eles estão relacionados às questões voltadas da saúde mental, à rotina, às práticas de exercício físico, relacionado ao trabalho, ao descanso. Tem também produções relacionadas à questão da produtividade, da falta de produtividade e essa cobrança que a gente acaba acarretando em nós mesmos. A questão também sobre o conhecimento de si, felicidade, amor e conflitos familiares, que são temas que são recorrentes durante esse tempo da pandemia, nesse tempo da quarentena, e que são reverberados e que são fomentados de maneira específica e de maneira individual para cada indivíduo. A gente percebe também que a gente tem como alguns resultados parciais encontrados, que é a finalização dessas postagens e dessas produções desses podcasts, e a gente percebe também que a gente percebeu uma participação muito grande
dos discentes do campus de Lagarto, né, nesse fomento e nessa construção desse trabalho. E a gente percebe também que com essa ação de extensão, a gente consegue contribuir para a formação de profissionais da área da saúde e também de agentes que tenham essa humanização e que esses valores éticos se aproximem da realidade social, que é o que está acontecendo na atualidade, que é essa questão da pandemia, e que tragam um olhar voltado para todo o impacto que a saúde mental ela acaba sofrendo. Pode passar, por favor. Como conclusão, entrando na conclusão, a gente tem que intervenções de saúde mental voltadas à população de maneira geral, elas visam desempenhar um papel primordial. Primeiro, porque lida com as implicações da saúde mental e os impactos que a própria pandemia acaba acarretando, e também por ser uma ação de extensão que tem como objetivo e que tem como foco essa questão de ser uma estratégia que acabe minimizando esses impactos que são reverberados negativamente na saúde mental, né? Então, dessa forma, em suas múltiplas e diversificadas aplicações no campo da promoção da saúde, assistência e da educação, as tecnologias, elas conseguem ser uma ferramenta de grande potencial para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus, principalmente no público do ensino superior, que, querendo ou não, são profissionais que terão um contato maior com a população e merecem ter esse destaque, merecem ter esse aprofundamento com essa população. E, além disso, a utilização das vias tecnológicas associadas à saúde, elas visam fornecer também uma segurança relacionada ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, pois, a partir do momento que os alunos eles recebem a capacitação para criar esses podcasts, para fazer essas postagens, eles estão em casa e, através das suas próprias casas, eles conseguem gravar, conseguem produzir. A gente consegue também ter reuniões com a equipe organizadora, com a professora orientadora, por meio das tecnologias, e a gente constrói todo esse material e, quando a gente finaliza, a gente consegue postar esses podcasts nas redes sociais e consegue abranger diferentes pessoas em diferentes partes do país, em diferentes condições, que se a gente estivesse trabalhando de uma forma pessoalmente, de uma forma mais focada, a gente não teria tanta adesão dessa população. E os podcasts, só reforçando, eles são abertos para toda a população que procure pela Conexão Feliz. E a gente também está trabalhando com duas redes sociais, que é a questão do Spotify e a do Instagram também. E a gente também está pensando com olhar crítico, reflexivo, e pensar em outras maneiras também para atingir um maior quantitativo de pessoas. E pode passar. É isso e muito obrigado. Obrigada, William. Sua apresentação foi perfeita. A ideia dos podcasts também são perfeitas. Vocês estão de parabéns. Foi uma ótima apresentação. Não temos perguntas, só elogios. Que você está de parabéns. Sua apresentação foi muito boa. E obrigada. Eu que agradeço. Então, agora vamos para a nossa última apresentação, que é de Kelly Daiane. E a Mariana também, que ela também vai apresentar comigo. Pronto, perfeito. Só um instantinho. Gente, agora eu vou pedir desculpa, até mesmo antes de começar, porque estão fazendo reforma aqui do lado. Então, provavelmente vocês vão escutar muitas pancadas, mas não é aqui em casa. Tudo bem. Então, assim que vocês quiserem começar, tá aí. Pronto. Bom dia, né? Ou bom dia não, boa tarde, pessoal. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisa, né? O qual é composto por muitas pessoas, pela professora Sheila, a qual todos conhecem, o professor José Aparecido, e demais pesquisadores.
Porém, né, eu e a Mariana ficamos responsáveis para apresentar para vocês hoje 2 módulos que estão incluídos, né, nessa pesquisa que é nacional, né, que a gente faz em diversos módulos. Pode passar, por favor. Bom, nossa pesquisa ela vai abordar o assunto sobre os movimentos anti-vacina e como que a população percebe esses movimentos. Então, só para a gente dar um contexto aqui teórico, a gente vai fazer uma diferenciação entre atitude e comportamento, que é um dos preditores que a gente avalia na pesquisa, e que não são a mesma coisa, né? Eu sei que o senso comum leva a gente a acreditar que atitude e comportamento são sinônimos, mas na verdade atitude é composto por 3 componentes: o componente cognitivo, afetivo e comportamental, e a ação vai depender da situação, do momento que o indivíduo está. Já o comportamento vai ser o conjunto dessas atitudes específicas diante da situação. Então, é como se a atitude fosse a parte do pensamento, a parte de todo o modelo cognitivo, e o comportamento fosse a ação de fato, aquilo que está visível para o ser humano. Pode passar. Os movimentos anti-vacina, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, ele tomou muita força no ano de 1998, com esse artigo que saiu na Lancet, pelo, né, agora não mais médico Walker, onde ele fazia associação da vacina com a causa para o autismo. Né, e como foi um artigo publicado numa revista muito conceituada, com renome, então, levou a muitas pessoas a acreditarem, e as pessoas que já acreditavam nos malefícios da vacina a confirmarem suas crenças. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, o movimento anti-vacina, a gente tem que ele é muito forte, ele é muito forte nos Estados Unidos, também no norte da Europa, e nos últimos 2 meses ele tem vindo com muita força no Brasil, né? Desde o início da pandemia, a gente já vê um avanço muito grande, só que nos últimos 2 meses, com os últimos acontecimentos, com as várias notícias da vacina, a gente vê um crescimento dele no Brasil. Pode passar. E aqui, né, nós trouxemos essa tabela, a qual é de um estudo que foi publicado pela Gallup, o qual ele aponta, né, que 1 em cada 3 americanos, eles não se imunizariam caso houvesse uma vacina contra o Covid-19, contra o coronavírus, né, disponível agora. Um momento, né, no qual os Estados Unidos ele chega a 160 mil mortes por Covid-19 e mais de 4,8 milhões de casos de infecções confirmadas. Essa primeira linha vermelha, que está aí marcado, vai mostrar, né, que entre a população em geral, 65% dos americanos eles tomaria a vacina, né, e 35% deles se recusaria. E de acordo com a pesquisa, né, com proporções que não mostram diferenças entre homens e mulheres. E nessa segunda linha vermelha, aí que a gente marcou, né, a gente pode ver que, considerando os riscos relacionados à idade, né, da Covid-19, é uma boa notícia para as autoridades de saúde pública que 76% dos adultos, né, de 18 a 29 anos, eles estão dispostos a serem vacinados, assim como 70%, né, das pessoas, né, dos maiores de 65 anos, diz o relatório da pesquisa. E a disposição para receber a vacina é menor entre os grupos da meia-idade, com 64%, né, entre os anos de 30 a 49 anos e 59% entre os de 50 a 64 anos. Pode passar. Então, aí a gente vai começar a ver o que está por trás desses números que são bastante altos, né, levando em consideração a população geral, para o segmento dos movimentos anti-vacina. Já tem vários estudos que mostram que essas crenças, todo esse resultado, eles advêm das redes sociais. Aqui no Brasil é mais pelo WhatsApp, lá nos Estados Unidos fica em cargo pelo Facebook. Mas as outras redes... Não tem como atender chamada agora não, daqui a pouco eu falo com você. Beijo. Alguém falou alguma coisa? Pode continuar. Ah, tá. Então aqui a gente vê, né, o conjunto das redes sociais e o que
os apoiadores desse movimento antivacina estarão divulgando nas redes, né? Pode passar, por favor. Então, a gente vê várias frases, com certeza vocês já se depararam com elas, como vacina vai provocar autismo, é apenas para dar dinheiro para a indústria farmacêutica, a imunidade de rebanho vai funcionar muito melhor que uma vacina, pode passar. O excesso de vacina pode ocasionar uma sobrecarga imunológica, ou seja, pode causar danos à imunidade do ser humano. É uma maneira do governo ter controle sobre a população. Pode passar. Kelly, seu microfone. Desculpa, é que eu desliguei por causa do barulho. E no Brasil, né, desde 2013, essa cobertura de vacina ela vem diminuindo, já contra sarampo, cachumba, rubéola, né? E essa diminuição ela vem causando preocupações às autoridades, porque isso pode acabar trazendo, né, novos surtos de doenças que poderiam ser evitadas através da vacina. E de forma contraditória, né, esse avanço das vacinas e no seu fornecimento acaba aí ocasionando desafios em toda essa evolução, justamente porque o controle das doenças, né, devido às altas coberturas de vacina, influencia diretamente, né, dos riscos e benefícios para que essas pessoas venham a se vacinar. Pode passar. E aqui a gente tem uma... Pode completar, pode falar, Mariana. Aqui a nossa definição, a hesitação à vacina, que vai englobar vários fatores, como crença sobre vacinação, que vai afetar a aderência, que é o que a gente está falando agora, o que a gente vê nas mídias sociais, nas mídias físicas. Outro fator que também vai contribuir para essa hesitação, né, para essa evitação de tomar a vacina, são crenças em teorias conspiratórias. Uma delas é como a causa autismo, a imunidade de rebanho é melhor, ou vai causar algum malefício. Pode passar. No geral, a gente tem esse englobamento de fatores além das crenças em teorias conspiratórias. A gente vai ter os fatores pessoais, como experiências pessoais, individuais, temas políticos. Vários estadistas hoje a gente vê que estão receosos ou estão indo contra os movimentos pró-vacina, fatores socioculturais, né, relatos de desconhecimento da verdadeira necessidade da imunização, ou seja, falta de conhecimento sobre o que a vacina faz, sobre quais são os verdadeiros benefícios dela, e medo de eventos adversos que as pessoas acreditam que possa existir com as vacinas. Pode passar. E a desconfiança na indústria. Nos últimos 5 anos, a gente tem visto no Brasil o movimento anti-vacina, e a gente observou uma redução muito grande na cobertura vacinal pelas vacinas disponibilizadas pelo SUS. As vacinas que registraram maiores reduções foi a DTP, de 4 a 6 anos, com uma redução de 63,5%, a poliomielite, 69%, e a tetra, de 71%. E essa faixa etária de 0 a 6 anos é o principal alvo desse movimento anti-vacina, porque são os pais dessas crianças, dessa faixa etária, que começam esse movimento, né, que dão mais propulsão a esse movimento por quererem, de certa forma, proteger seus filhos a crenças conspiratórias. Pode passar. Esse ano mesmo, né, a gente já pôde ver que diminuiu muito a quantidade de crianças que foram vacinadas, né, que isso provavelmente vai trazer uma consequência aí, né, não só para a população, mas para todo mundo. Então, mas qual que é o que isso pode influenciar durante a pandemia da Covid? A gente está vendo agora, né, a corrida das vacinas. Então, esse movimento anti-vacina, a propagação de notícias falsas com curas milagrosas, com remédios que não foram cientificamente comprovados a eficácia, falsa percepção em relação à gravidade de uma doença infecciosa, uma percepção distorcida em relação à própria condição de saúde da pessoa, a não adesão a medidas protetivas e a tratamentos indicados, e a baixa confiança na ciência e órgãos superiores. Pode passar, por favor? E aí, né, o objetivo geral da pesquisa é analisar a relação entre os fatores comportamentais de confiança e também a percepção
em relação à vacina. Todos os questionários, né, eles foram aplicados, estão sendo aplicados desde a fase inicial para as pesquisas para as vacinas. Esses módulos, né, o 7 e o 8, eles tiveram início, foram liberados em julho de 2020, período no qual já tínhamos mais de 100 dias de isolamento e distanciamento social. Pode passar. Pode passar. Pronto. E aí nós temos as escalas, né, que utilizamos, que a maioria delas são do tipo Likert, que são um tipo de escala, né, de resposta psicométrica, que são usadas habitualmente em questionários, e é um dos tipos de escalas mais utilizadas para pesquisa de opinião, né? É onde a gente coloca em números para as pessoas darem sua opinião de 0 a 5, de 0 a 7, e assim sucessivamente. Pode passar. Pode passar, por favor. Aqui, como a pesquisa ainda está em andamento, no final a gente vai, se for permitido, divulgar os links para quem quiser responder. A gente tem, até o momento, um N de 180 no módulo 7, então a gente quis apresentar só alguns dados sociodemográficos, porque a gente ainda não tem o resultado das escalas. Aqui a gente tem uma resposta de 76% das mulheres ao módulo 7 e 24% dos homens, o que a gente consegue confirmar na literatura de vários autores que diz que as mulheres são mais propensas a não seguirem movimentos conspiratórios e a seguir medidas de segurança. Então, a maior responsividade das mulheres à pesquisa, a gente pode fazer uma correlação. E a tomada das vacinas obrigatórias, 95% das pessoas que responderam à pesquisa até o momento dizem que sim, foram vacinadas com essas vacinas, e apenas 3% disseram que não. Pode passar. E a vacinação anual da gripe? Essa é uma questão que a gente colocou na nossa pesquisa, porque tem chance das vacinas da Covid ser sazonal, ou seja, a gente precisar tomar ela a cada um período de tempo, né? A gente ainda não sabe. Então, a gente quer ver como que a população reage a isso. A nossa pesquisa, até o momento, 54% das pessoas se vacinam anualmente a gripe e 42% não, o que já é um número bastante alto, porque, como a gente sabe, para a Covid a gente precisa ter um número de pessoas muito alto vacinadas. Pode passar. No módulo 8, né, a gente vê aí que temos um percentual, temos 145 participantes, né? Também vamos deixar o link disponível desse módulo para quem tiver interesse, né, puder respondê-lo. Tivemos aí 80% dos participantes feminino e 20% masculino, tendo uma grande parte aí, né, sendo alfabetizados, né, sendo 28% com secundário completo, 37% o universitário completo, e o 33% dos participantes já tem uma pós-graduação completa, seja ela lato sensu ou estrito sensu, e 2%, né, com primário completo. Pode passar. Com relação à vacinação obrigatória, né, é o mesmo caso do módulo 7, como a Mariana falou, é justamente para ver essa questão, né, da vacinação, se as pessoas iriam dar essa continuidade. E a gente pode ver aqui que a maioria, né, 92% dos participantes responderam que eles tomam essas vacinas obrigatórias. E pode passar. Nesse próximo slide, né, o qual eu trouxe aqui um histórico de COVID desses participantes, né, da pesquisa, a gente tem aqui os participantes que fizeram o teste, que relataram que fez teste para COVID, apenas 19%, e 81% deles, né, relataram que não fizeram teste para COVID. Porém, 88% desses participantes, eles conhecem alguém que contraiu a COVID, né, e 9% relataram que não conhecem ninguém, e 3% não têm certeza. Então, fica aí, né, a observação que às vezes as pessoas não fazem, né, o teste, mas podem terem sido contaminadas, porém elas também não sabem. E aí a gente acaba concluindo,
né, a pesquisa, não temos uma conclusão, justamente pela pesquisa ainda está em andamento, porém, nesse primeiro momento, né, não podemos notar uma recusa, né, à vacinação da população brasileira, devido a termos apenas esses resultados preliminares. Mas vamos dar continuidade, né, e em breve teremos esses dados aí para serem passados e divulgados para todo mundo. Pode passar, por favor. Pode passar mais um. As referências. Aqui está o banner do nosso grupo de pesquisa, né, que é a pesquisa guarda-chuva, com nossos e-mails para quem tiver alguma dúvida. E eu vou deixar aqui no chat o link dos 2 módulos para quem puder responder e quiser divulgar também. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, a apresentação foi ótima. Queria agradecer a Kelly e agradecer também a Mariana, que ela é aluna da USP do professor Aparecido, que apresentou palestra ontem. E nós temos 2 perguntas. A primeira é se na pesquisa vocês conseguiram distinguir alguma menor adesão de alguma vacina específica. Adesão de alguma vacina específica, não? Tá bem, a segunda... Não, porque a gente não especificou, a gente colocou um grupo geral de vacinas obrigatórias. Tá isso. Bem. Entendi. Kelly, ou Mariana também, qual tipo de população dentro do perfil socioeconômico que tem a maior recusa quanto ao uso das vacinas e em qual região do Brasil houve essa maior recusa? Então, na verdade, a gente ainda não tem esse dado confirmado, né? Mas é possível a gente perceber que a maioria das pessoas que responderam aos questionários são pessoas que têm um estudo, né? São pessoas que têm um entendimento assim. Então, eu não sei dizer em relação a quem teria essa recusa maior, quem não teria essa recusa. Eu acho que a gente precisa realmente completar, né, a pesquisa e aí sim a gente fecha os dados direitinho e tem uma certeza. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigada. Foi perfeita a apresentação de vocês. Trabalho super relevante. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Aqui a gente acaba encerrando também as palestras em si, finalizamos os trabalhos e agora a professora Sheila vai finalizar. Bom, parabéns, meninas, e todos os outros que realizaram a apresentação nesse bloco. Quero dizer que é um orgulho muito grande estar entre vocês, estar com vocês, né? Eu certamente falo em nome das professoras, dos outros professores do nosso grupo. Acredito que as pessoas aqui realmente tiveram grandes partilhas, né? E que possamos ter outros momentos. Parabéns a cada um de vocês. E estamos caminhando realmente para o final do dia de hoje. Amanhã nós aguardamos vocês. Eu gostaria que um dos meninos confirmasse para mim o horário, o nome do palestrante, por gentileza, já passo a palavra. Mas, enquanto isso, só reforçar alguns avisos. Para a obtenção do certificado, é necessário 75% no mínimo, né, de permanência na sala do evento. O sistema faz isso automaticamente. E nós gostaríamos de agradecer cada um que compareceu aqui hoje, não só por questões obrigatórias de certificação, mas que com certeza está disposto em um evento científico a aprender, a compartilhar e estar conosco aqui dialogando a respeito de mais algumas questões relacionadas ao tema transversal, que é a saúde mental. Então, eu gostaria de agradecer também, antes de encerrar, a cada aluno que está ajudando na realização desse evento. São muitos alunos, para não pecar, eu não vou falar o nome de todos, mas agradecemos aos que estão no chat, agradecemos aos que estão fazendo a moderação dos trabalhos, aos que estão apresentando trabalhos, ao suporte técnico e a todos os alunos que indiretamente também estão participando, assim como os professores. É uma grande alegria realmente estar aqui com vocês, não é fácil, é um desafio, principalmente diante desse momento da pandemia, mas sem vocês esse evento não estaria sendo realizado, assim como sem a presença de cada um dos participantes aqui também não seria possível. Nós agradecemos vocês terem reservado um horário para estar aqui conosco, e eu vou passar a palavra para um deles, confirmar então, agora no encerramento, o nosso horário amanhã, qual é a programação, fazendo um lembrete aí, reforçando o convite para o último dia do evento. Letícia, que vai falar? O horário amanhã é às 19h e
Obrigada pelas apresentações, foram perfeitas. Obrigada, professora Sheila, por todo o apoio e nós agradecemos. Então, até amanhã para todos, um bom descanso. Para quem ainda tem atividade, um bom trabalho. Nos encontramos amanhã.